E vamos falar de economia. O presidente deve mandar para o Congresso essa semana a proposta da reforma administrativa. O texto está quase pronto, e prevê mudanças que acabam com a estabilidade para os futuros servidores. O presidente garante que não há possibilidade de demissões dos atuais funcionários, que vão seguir protegidos pela regra atual. A ideia é daqui para frente, só para os futuros concursados. Daqui para frente não teria estabilidade. Essa que é a ideia que está sendo estudada. Lógico que algumas carreiras tipo de Estado, você vai ter que manter estabilidade. Eu não posso formar, por exemplo, um sargento, um capitão forças especiais e depois mandá-lo embora. Até que a formação específica para aquela atividade. Bem como outra do servidor civil também, que eu não quero entrar em detalhe aqui. O que vai dar de discussão essa reforma? É uma pena que a estabilidade não venha a ser discutido seriamente para todo o serviço público brasileiro. É uma pena porque, afinal de contas, isso não tem nada a ver com a vida como ela é, né? O Brasil acabou gerando gerações e gerações de pessoas, muitas delas, enfim, graças a uma parte significativa do servidor público, aqueles que dedicados, aqueles que seguram a alça do caixão, aqueles que têm compromisso com o serviço público, afora esses, que até eu acho que é a maioria, tem ali uma parcela do servidor público, o cara entra lá, para ficar enrolando, ficar encostado, ficar esperando que chegue a aposentadoria integral e vai acumulando biênios e quinquênios e decênios e outras regalias e privilégios. O Brasil tinha que discutir seriamente, ou ao menos, pelo menos, mitigar essa questão da estabilidade do emprego. É um mal que foi feito contra a qualidade do serviço público no Brasil. Perdeu-se completamente o compromisso, né, de muitos dos servidores, perderam completamente o compromisso com a qualidade e com a eficiência do serviço público. O Brasil tinha que ter a coragem de discutir sobre isso, fazer como acontece em vários outros países. Eu tenho uma comadre, que é madrinha do meu filho. Ela é há quase 20 anos, brasileira, jornalista brasileira e tal, emigrou para os Estados Unidos. Ela há quase 20 anos é funcionária lá do correspondente, do equivalente a um Ministério do Interior aqui no Brasil. É funcionária pública há quase 20 anos, não tem a mais mínima estabilidade do emprego. Levou uns 10 anos para conseguir gozar as primeiras férias, porque antes disso, nem pensar. Não tem nenhum tipo de garantia de que no mês seguinte ela não será demitida. O que a mantém no cargo é a dedicação, é o trabalho, é a seriedade, é a eficiência. Se não mandar bem no serviço, vai para a rua. Está lá há 20 anos, quer dizer, o fato de não haver a estabilidade não significa necessariamente que haverá um grande rodízio, um permanente rodízio de mão de obra. É assim que funciona nos locais onde não há estabilidade no serviço público. Ô, Cláudio, você sabe que você tocou aí em temas importantes que no Brasil nunca foram relevantes na administração pública. Primeiro deles é eficiência, né? Qual é a eficiência daquele servidor público, como é que ele está sendo avaliado e se ele está sendo promovido e premiado porque é mais eficiente em detrimento daqueles que não são. Então, a reforma administrativa que vai ser proposta pelo governo, ela vai tentar implementar alguma medida de mérito, de eficiência desse servidor público. Então, esse é um ponto relevante. O segundo ponto relevante que você coloca aí tem a ver com ciclos econômicos. O Estado brasileiro está descolado dos ciclos econômicos há décadas. Ou seja, se crescer, tem aumento, se não crescer, tem aumento do mesmo jeito. É uma lógica perversa que responde parte muito desse endividamento, desse alto endividamento que a gente tem e do que se transformou hoje a folha de pagamento, o custo da folha de pagamento para a administração pública em todas as esferas, né? Porque, independentemente de para onde vai a economia, de quem gera riqueza, quanto consegue gerar de riqueza, porque quem paga o Estado é o setor privado, é quem gera riqueza, o governo não gera riqueza. Então, independentemente da capacidade de geração de riqueza, de ser mais produtivo, de ser mais eficiente, o Estado brasileiro vai aumentando a sua conta e o funcionalismo público responde por isso. E o terceiro ponto, que também é relevante,
relevante que precisa ser endereçado na reforma são as distorções da quantidade de carreiras, as distorções da distância entre a entrada e o pico da carreira, que não só também aumenta a conta, mas provoca um desestímulo à dedicação e ao aprimoramento, porque ele chega muito rápido no topo da carreira, então não faz diferença se ele for mais ou menos eficiente, e a diferença de salários, de novo, com aquele que produz no setor privado, que gera riqueza e que banca aquele funcionário. Essa aprovação, essa reforma administrativa, ela não vai ter um efeito de curto prazo, né? E para compensar a falta desse efeito de curto prazo, especialmente porque o governo está escolhendo não causar impacto para aqueles que já estão aí, dentro desse pacote de medidas que o governo vai anunciar, tem a chamada PEC da emergência, que é uma série de gatilhos, determinar ali uma série de gatilhos, como redução da jornada de trabalho, com redução de benefícios e salários, redução ou congelamento de concursos, congelamento de promoções, congelamento de reajustes nominais e reajustes reais, ou seja, uma série de medidas relevantes que já deveriam, muitas delas já tinham sido previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas nunca foi regulamentada, e o Supremo Tribunal Federal acabou derrubando da forma como ela veio. Então, o governo quer criar uma nova legislação para proporcionar ao administrador público uma caixa de ferramentas em que ele possa acomodar o custo do serviço público, o custo do setor público ao ciclo econômico. Essa é uma das medidas relevantes que compensa a falta de impacto de curto prazo que a reforma administrativa vai provocar.